Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a nossa reunião 14 do nosso Futsal Esporte Clube. Mais uma reunião incrível, mais uma reunião muito especial, né? Segunda de carnaval, nesse momento estamos gravando em pleno carnaval, mas continuamos aqui trabalhando firme e forte. E hoje estamos com esse cara, né? Um dos grandes goleiros da história do nosso futsal. Hoje, né? No Pato Futsal, voltando para casa, né, para o Pato Futsal. O Johnny Mendes, né, a gente vai falar um pouco da sua trajetória de carreira, ele também vai comentar um pouco sobre a sua trajetória. Desde já, Johnny, eu quero te agradecer, cara, pela tua disponibilidade, pela tua simplicidade, por ter entendido o conceito desse projeto Futsal Esporte Clube, que tem cada vez mais ganhado prestígio, não por número de seguidores, número de inscritos, mas sim pela credibilidade que a gente tem arrastado com os convidados e as pessoas que têm nos assistido. Eu tenho certeza que, como aconteceu nas outras reuniões, também vai acontecer com a tua, né? Será uma reunião muito bacana. Eu não chamo de reunião, né? A gente chama de aulas, porque tudo que agrega conhecimento a gente quer levar adiante. Eu tenho certeza que, principalmente, o amante do futsal que vai estar assistindo agora nesse momento, né, ou pela manhã, ou pela tarde, pela noite, seja em qualquer horário, vai estar assistindo não só com um olhar, né, normal, mas sim com um olhar ali de querer aprender, de querer saber um pouco mais da sua trajetória. E eu quero te dizer, cara, seja muito bem-vindo, né, esse podcast, e espero que você fique à vontade, cara, e a casa é tua. Boa noite, né, a todos que estão nos ouvindo e assistindo. E é um prazer enorme estar participando desse programa com vocês aí, desse podcast, e poder falar um pouquinho da minha carreira, né? E também falar do futsal aí, que é o esporte que a gente tanto ama. Excelente, cara. Antes de a gente fazer nossa primeira pergunta, você que está assistindo nesse momento, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas outras entrevistas, outras reuniões muito bacanas também, muito detalhadas em alguns setores, mas sempre envolvidos, né, com ênfase do futsal. Acompanhe, existe uma playlist, né, formada já de podcasts, para que vocês acompanhem da primeira reunião até a última, né, com o Neto. Bom, John, a nossa primeira pergunta, cara, eu queria ouvir de ti como começou essa tua história do futsal, cara, como começou essa paixão pela modalidade, se foi instruída pelos seus pais, se foi alguma influência que você já assistia pela televisão, e como surgiu, cara, esse amor por esse setor de goleiro, cara? Como é que surgiu essa tua paixão por essa parte especial? Então, cara, eu jogo bola desde criança, né? Meu pai sempre foi aquele goleiro de várzea, nunca foi jogador profissional, mas jogava, acho que na posição do meio campo, por aí. E então ele sempre gostou muito e incentivou, né? E eu desde de pequenininho eu eu trouxe essa paixão aí que eu acredito que seja alguma coisa intrínseca, né? Que já nasceu comigo. E eu sempre gostei de ser goleiro, cara. Sempre gostei da posição de goleiro. Nunca me arrisquei em tentar jogar na linha. Fui um cara sempre muito decidido desde pequenininho. Então, também tenho um irmão mais novo que joga bola, gostava muito de jogar, né? Eu um pouquinho mais velho. Então, meu pai incentivando desde novinho, dava tênis pra gente, aquela material de goleiro para mim, né? Joelheira, luva. Então, todo lugar que meu pai ia jogar bola, eu e meu irmão íamos junto, né? E nos intervalos dos jogos ficava lá batendo bola, eu defendendo, meu irmão chutando. E até que eu entrei numa escolinha com 7 para 8 anos, se eu não me engano, perto da minha casa lá, e tinha um goleiro mais velho lá que falou que precisava de uma categoria abaixo lá dele, que ele jogava futsal, um clube lá de Florianópolis, né? Que eu sou natural de Floripa, para quem não sabe. A categoria abaixo, eu acho que precisava de um goleiro. E aí ele falou lá pro professor dele que tinha eu, né? Tinha um goleiro bom lá e tal, enfim, um menino de 7 8 anos. E aí ele me levou para lá. Aí foi a minha primeira experiência com futsal. Acho que foi 7 8 anos por aí, se eu não me engano. E de lá para cá eu nunca mais larguei futsal, né? Fiquei paralelo depois do futebol de campo e futsal. Fui jogando, né? Fazendo aquela. A gente jovem, nada pensando ainda em sério, em carreira, mas a gente sempre gostou de jogar. Fiquei jogando, tinha uma escola de futebol também, de futebol de campo, e eu fiquei sempre no paralelo do futebol de campo e futsal, né? E no decorrer do tempo que eu fui envelhecendo,
ficando adolescente, depois 15, 16, 17 anos, eu não cresci tanto, né? Hoje eu tenho uma altura de 1,82 m, que relativamente para o campo seria uma altura baixa, né? Só que eu era muito magro e eu era menor ainda, tinha um pouco mais de 1,70 m e pouco, e aí eu fui perdendo espaço no futebol de campo. E aí foquei mais no futsal. Fiquei no futsal, lá na cidade de Floripa tinha um projeto de uma equipe de futebol, de futsal adulta, né? Que jogava só o estadual, ainda não jogava em Liga Nacional, mas tinha lá em, lá em Santa Catarina, né? Tinha a equipe da Malve na época, né? Que já investia bastante. Então aí comecei naquele projeto lá na equipe adulta lá em 2004. 2004 para 2005. 2004 eu fui na equipe sub-20. E aí depois no outro ano eu subi para a equipe adulta, né? Como terceiro goleiro, nós jogando lá só o estadualzinho lá. E no outro ano eu continuei na equipe, 2006. Aí foi a minha primeira experiência mesmo como principal goleiro lá, né? Eu, de 20 para 21 anos. O goleiro titular tinha ido embora para jogar uma Liga Nacional. O goleiro reserva machucou, né? Que era o segundo goleiro, e depois ele ficou de imediato como primeiro e eu de segundo. Ele machucou e só tinha eu de goleiro. Ele não tinha outro goleiro para jogar. Acabou o negócio caindo no meu colo ali. E nós estávamos jogando se não me engano, na época era uma Copa Santa Catarina, cara. A gente estava já no mata-mata e aí o nosso goleiro, que era o titular na época, machucou o joelho, uma lesão grave lá de ligamento cruzado. Ia ficar um bom tempo fora. Eu assumi a bronca lá, fui bem. Na época a gente ficou até em vice, campeão dessa competição. Perdemos a final para a equipe de Araguá lá, que era aquela equipe do Falcão lá, mal e tal, era muito forte, né? Cara, aí fiquei jogando, fiquei jogando. Aí no outro ano, em 2007, eu continuei na equipe ainda de Florianópolis. Aí eles conseguiram uma franquia da Liga Nacional, começaram a jogar a Liga Nacional em 2007. Aí eu fiquei lá no Florianópolis até 2010, né? Aí me destaquei bastante lá, consegui até convocação para a seleção brasileira jogando no Floripa Futsal, uma coisa que foi inédita, né? Uma equipe que era assim, uma equipe mais modesta, vamos dizer assim. E eu consegui uma convocação, acho que acredito que até hoje, a equipe não tem mais, né? Mas eu acho que foi o único jogador que foi convocado para a seleção lá daquela equipe em todos os tempos. Aí eu vi que o negócio estava dando certo, estava indo bem. Aí em 2011 eu fui jogar na equipe do Santos, né? Que o Falcão montou aquele projeto lá em Santos. Acabou a equipe da Malve, que era Jaraguá do Sul, né? Acabou o projeto lá em 2010. E nos anos anteriores, como já tinha me destacando lá no Floripa Futsal lá, despertou interesse de equipes grandes, né? Como a CBF, o próprio Jaraguá, né? Que era Malve, Joinville, algumas equipes grandes quiseram me contratar, mas eu acabei optando por ficar no Floripa ainda. Depois, consequentemente, fiz convocações. E aí o Falcão me levou para aquele projeto de 2011 lá em Santos, onde fez aquela equipe maravilhosa lá, levou aquela base da Jaraguá do Sul, né, da Malve, Valdim, o próprio Falcão, deixa eu ver mais quem jogava lá, o Neto, a comissão técnica toda, né, era Ferretti, o preparador físico João Romano, preparador de goleiro Fred. Então era um super time, né? Tinha o Gé, Valdir, já falei, mas quem? O Jackson, o Pichote, o Davis, o Índio. Cara, era um timão, Bruno Souza. Aí a gente foi campeão da Liga Nacional naquele ano. E no final do ano acabou a equipe. Acabou a equipe. Naquela época estava o Neymar já brilhando lá. Aí o Santos optou por ficar só com a equipe principal lá do futebol deles. E aí eu fui dando uma rodada aí, né? Aí ali fui bem pra caramba também aquele ano, campeão, convocação direto pra seleção. Aí 2012, aí acabou com a equipe 2011. Eu fui pro Moarama, fiquei sem equipe, acabei indo para lá no Moarama do Paraná. Depois saí do Moarama, vim para o Jaraguá, que aí já não era mais estavam reerguendo, né, o projeto de Jaraguá do Sul de Futsal, já não era mais a Malve, né? Fiquei lá um ano. Depois fui para o Joinville e fiquei 2 anos, né? Ano de 2014, 2015, era a equipe da Crona, né? Uma equipe muito forte, que sempre investiu pesado no futsal até hoje. Depois voltei para o Floripa Futsal em 2016. Foi um ano bem difícil para mim.
porque nós ficamos 6 meses sem receber, né? O futsal ainda tem muito disso, né? Infelizmente. Depois, outro ano, em 2017, eu fui para o Atlântico de Erechim. E em 2018 eu vim para o Pato, 18, 19, fomos bicampeão da Liga Nacional, 18, 19. Aí eu saí, fiquei aqui de 20 em Pato Branco, aí saí no meio da competição, e veio aquela pandemia, muita incerteza, a equipe perdeu muito patrocínio, e como já tinha sido campeão em 2019, o Magnus tinha feito uma proposta muito boa de 2019 para 2020 para eu ir para o Magnus, mas eu acabei não indo, né, para o Magnus, renovei no Pato, aí como veio a pandemia e perdeu muito patrocinador, eu acabei indo para o Magnus ainda, do meio para frente. E aí fiquei em 2020 no final, 2021, 22 Magnus, e agora voltando para o Pato. Voltando para o Pato, que era um lugar que eu já tinha me identificado muito com a torcida, né? Com esses 2 títulos de 2018 e 2019, foi 2 anos maravilhosos, né? Para a gente aqui profissionalmente falando. E também um ano muito bom para mim, pessoalmente, 2019, que foi o ano que nasceu meu filho, né? Eu tenho um filho, para quem não sabe, o Vicente vai fazer 4 anos agora, dia 20 de março. Então, foi muito importante para mim, né? Essa cidade, em todos os aspectos, né? Tanto profissional quanto na vida pessoal. Então, eu tinha já em mente, né? Conversado com a minha esposa, com a minha família, que a gente não queria mais sair de Pato Branco. Uma cidade que abraçou a gente, muito legal, assim, uma cidade que tem um engajamento muito bom com o futsal. Todo mundo respira futsal aqui e é muito legal isso. Então, aí houve esses problemas de pandemia, infelizmente, aqui perdeu muito patrocínio, então eu tive que sair. Mas agora estou voltando para Pato Branco com outra mentalidade. A equipe também passou por uma reformulação, tanto da diretoria como comissão técnica, como jogadores, né, naqueles anos. Sabe, a equipe andou mal das pernas aí financeiramente com o passar da pandemia e depois um pouco, né, com muitas dívidas, mas hoje está muito bem, né, estruturalmente muito boa, melhorou muita coisa. Então estou voltando aqui para Pato Branco muito feliz, muito contente, né, que é um clube que eu aprendi a amar, uma cidade que me ama também muito, e eu amo muito morar aqui e jogar por eles. Então fizemos um elenco muito forte esse ano e quem sabe não vem o tricampeonato aí. Estamos lutando para isso. Sensacional, John. Quanto você falava, cara, do Floripa, né? Juntando tudo, depois do seu retorno, né? Em 2016, foram 7 temporadas, né? Lá no Floripa, oficialmente, né? Entre 2015, 2005 a 2010. Depois você retorna em 2016, também, como você falou, passagens por Umuarama, Jaraguá, Joinville, Atlântico, né? Pato, 2 vezes e depois agora retornando. Mas, cara, dentre todos esses clubes aqui, você comentou sobre o Santos, cara, e nós, como amantes do futsal, a gente tem, sabe, a gente pode dizer que o projeto do Santos, cara, foi um projeto, assim, relâmpago, né? Por Foi. um ano, né? E na época mesmo, teve o presidente do Santos, né? Quando aconteceu tudo isso, o time conquistou. Eu acho que você deve lembrar muito dessa data, né? No dia 22 de novembro de 2011, o Santos conquistava, né? O time de vocês conquistava a Liga Nacional sobre o Carlos Barbosa, né? Aquele título histórico, né? Você comentou aí das feras aí, e assim, era um time como a gente brinca, né? No videogame, cara, que era a Master League, né? Quando a Era muito gente bom. traz os melhores, né, para um time só. E nesse mesmo ano também a Marta estava lá no campo, né, no time feminino também do Santos. Era um Isso, projeto de marketing, exatamente. muito bom. Só que em 2012, né, 2012, quando a ideia era prosseguir o projeto, eu lembro na época que o Falcão deu uma entrevista, ele tinha mais um ano de contrato, ele tinha vontade Sim, sim, de ficar inclusive eu lá. também tinha mais um ano de contrato. Exatamente. Eu lembro de uma frase muito emblemática na época do Luiz Álvaro, que era o presidente do Santos, né? Tá até destacado aqui, abre aspas, né? Não podemos voltar à época de amargura, fecha aspas. Ele disse isso lá no Globoesporte.com e falando sobre a questão da falta de recursos, porque se ele, segundo ele, se desse prosseguimento ao projeto futsal, iria trazer prejuízo lá na frente, né? Chegar ao ponto de que teria que tirar um pouco mais do futebol, né? Que estava acontecendo naquela época.
Mas assim, eu queria saber de ti, Johnny, como aconteceu, se vocês já sabiam que isso ia acontecer, ou se foi algo muito inesperado, assim, se vocês foram preparados para essa despedida aos poucos, porque como foi essa notícia para vocês, se no vestiário ali entre vocês causou uma comoção muito grande, ou se vocês já sabiam que isso ia acontecer, já estava se preparando aos poucos, né, para essa despedida, mas eu acredito que tenha sido um fim bem melancólico para vocês, né? Foi bem ruim, assim. Eu lembro da ocasião, pelo menos eu não sabia, né? Se o Falcão sabia, ele escondeu da gente, porque a maioria dos jogadores tinha contrato de 2 anos, né? A gente sabe que depois eu fiquei sabendo que, não sei se você lembra que tinha aquela equipe lá de Farroupilha, que era courtiana. Aquela equipe ela tinha acabado e o patrocinador, que era o Flávio Cortiana, que era o dono da empresa, uma empresa de, eu não lembro o que era, uns componentes de plástico, grade de cerveja, mesa, essas mesas descartáveis, né? Não é descartável que fala, mesa de plástico, né? Essas de bar aí, de boteco. E o cara era muito forte, o cara tinha muita grana. E ele sempre investiu pesado lá na equipe dele, lá na Farroupilha, ali, própria Caxias do Sul, que é do lado. E parece que o Falcão trouxe aquele patrocinador da Cortiana para o Santos, que ele ia bancar, se não me engano, 80% da folha. Um negócio assim. E deu algum. Isso eu fiquei sabendo depois, né? Depois que tinha acabado a equipe, eu fiquei sabendo. E parece que esse patrocinador estava numa separação com a antiga esposa dele, se eu não me engano, e acabou bloqueando os bens dele, as contas dele, um negócio assim, um divórcio, que ele acabou que ele não depositou o combinado lá do salário, do patrocínio. Essa história que eu fiquei sabendo, que teria que ter dado. E o Santos Futebol Clube bancou quase que 100% dessa folha salarial, né? Que já era uma folha alta, né, na época. E aí, depois do final do ano, eles não quiseram manter o projeto. Tanto é que acabou o projeto do futebol feminino. Você frisou aí que tinha a Marta naquele ano 2011. Acabou o projeto do futsal. E aí eu fiquei mais ou menos desesperado, porque não tinha nada. Eu tinha um contrato, estava campeão da liga, com contrato. E eu lembro que naquela época, cara, que eu fiquei sabendo da notícia, que deram a notícia pra gente, foi bem assim, é, é, vamos dizer, que as principais equipes do Brasil já tinham renovado ou contratado goleiros, né? Que o jogador de linha é diferente. O jogador de linha, tu leva dois, três da mesma posição, no bom nível, no nível alto, pagando um bom salário, dois no mínimo, leva uma terceira opção com menos, sei lá, enfim. E naquela época as principais equipes elas já estavam com seus goleiros contratados, né, cara? E eu fiquei sem equipe, cara. Naquela época eu lembro que foi bem desesperador para mim, sim. E aí eu vim para o Moarama, né? Imagina, os nossos jogadores ali todos conseguiram se encaixar em alguma equipe ali grande, né? E eu, como eu frisei aqui, falei anteriormente, as equipes principais já tinham conseguido seus goleiros contratados, renovado, enfim. O Corinthians tinha saído um goleiro, tinha levado o Franklin, o Thiago foi para o Joinville, não sei o quê. E eu fiquei sem equipe e fui acertar lá já quase em janeiro, lá no Moarama, né? E aí foi um ano bem difícil, assim, porque aí eu estava numa equipe top, né, com um plantel muito bom, e foi para uma equipe que já era mais mediana, né? Tinha sua estruturazinha lá legal e tal, mas era uma equipe mediana e ainda não deu muito certo, até que seria uma equipe para classificar ali e tal, brigar nos mata-matas, mas não encaixou o grupo, trocou treinador no meio da temporada, e aí, enfim, aí foi bem difícil, né? Mas aí, voltando ali para a questão do Santos, a gente foi bem pego de surpresa, e foi um momento bem, bem difícil, sim, pra gente. Bom, Johnny, a gente vai agora, né, para o nossa roda de convidados aqui.
Agradecer o Thiago, né, o Rafa e o Pedro que estão aqui. E passar já para o Thiago. Thiago, pode ficar à vontade para fazer sua pergunta. E bem-vindo, né? Bem-vindo ao nosso podcast. E fica à Show. vontade, cara. Johnny, primeiro eu gostaria de dizer que é uma honra e um prazer ter a oportunidade de falar e conversar com você aí. E eu vi uma entrevista sua uma vez que você estava falando da necessidade, você estava querendo parar um pouquinho e ficar no lugar, de criar raiz ali. E eu acho que nesse momento, eu acho que seu filho tinha acabado de nascer. E você estava falando realmente que estava começando a criar esse vínculo aí no Pato. E aí, devido à pandemia, você saiu e agora você está retornando de novo. Como é que você está lidando com isso agora? Porque quando a gente sabe, né, também tem dois filhos, pai é diferente. Pai realmente você tem que ter uma estrutura, a criança necessita aí dessa rotina. Como você, como jogador de futebol gabaritado, que você é, como é que você lida com isso? Você pretende agora realmente fixar aí e permanecer no Pato ou surgiu uma nova oportunidade, vai e ainda está rodando aí na estrada? Obrigado aí, de antemão já te agradeço. Então, pergunta legal essa tua. Como eu te falei, a minha ideia era fixar raiz aqui em Pato Branco, aí com os problemas que aconteceu, eu tive que sair, dar uma rodada aí lá pro Magnus e tal. E agora, com o término do meu contrato, houve essa, essa oportunidade de voltar aqui pro Pato Futsal, né? E eu não pensei duas vezes, né? Uma cidade que, como já falei, tá no meu coração. E agora, com o filho, né, cara? Meu filho tá de 3 para 4 anos agora, não entende tanto as coisas ainda, né? Eu acho que isso até é bom, porque ele não sente tanto as mudanças, né? Só que, como você falou, né, cara, daqui a pouco aparece alguma coisa, a gente nunca sabe. A gente, às vezes, eu tô falando que quero ficar aqui, mas acontece alguma coisa, pode acontecer uma coisa ruim, uma coisa boa, né? E a nossa vida de atleta, a gente sabe que é assim. Às vezes está aqui, não serve aqui, serve lá. Tem muito isso, entendeu? E, infelizmente, muitas vezes nós somos tratados como mercadoria, entende? E é isso aí. Tem aquele lá que é aquela mercadoria lá que é mais barato e vai fazer, que eles acham que vai fazer o mesmo, vai ter o mesmo papel, vai fazer a mesma coisa, eles vão optar pelo mais barato, né? Quando eu saí lá do Magnus, foi isso que aconteceu. Resumidamente, acharam que o meu custo-benefício não valia a pena, até eu chego isso no meu ouvido, e acabou o contrato do Johnny, uma coisa que já estava praticamente certa para eu renovar, mas com a nossa queda ali precoce nas oitavas de final, a conversa mudou totalmente, né? E como te falei, chegou isso no meu ouvido que o meu custo-benefício não valia a pena. Então é assim, a nossa vida de atleta, às vezes serve aqui, não serve lá e segue o baile, vamos embora. Não dá nem tempo para lamentar. Tem que levantar a cabeça, ir embora e vamos lá. Vamos partir para outra. E agora estou aqui no Pato, né? O meu filhinho ali, ele sentiu um pouquinho ele já tinha uma rede. A gente tinha uma rede de amizade fora do futsal, né? Que a gente sabe, né? Que a gente é pai e tem os amiguinhos da escolinha. A gente vai acabar fazendo uma amizade com os pais dos filhos, né? Convida para. Sabe que a criança se dá bem melhor lá com o teu filho, tu acaba fazendo um aniversáriozinho lá, chama a galera para ir, e aí começa uma amizade, um ciclo de amizade fora do futsal, que é legal também. Mas é bem difícil, cara. Eu ainda conversando com a minha esposa sobre um tempo sobre esse assunto, né? Teve amigos que jogaram com a gente que já tinham filhos maiores, né? Que tiveram filho mais cedo e filhos já eram maiores, 10, 11, 12 anos, já entendiam bem a coisa, né? E aí tiveram que, sei lá, largar lá um ciclo de amizade que já estava 3, 4 anos e ter que mudar, ir para outro lugar. Não é fácil, né, cara? Porque imagina, tu vê teu filho ali sofrendo, não se adaptando a um certo lugar, tu sofre junto, né? Que é uma extensão tua. Mas o meu filho ainda, como eu te falei, é pequeno ainda, né? Vai fazer 4 anos e não entende tanto isso, né? Não é aquele negócio, ele deve sentir a saudade dele, do jeito dele, mas não sabe como nós, assim, adultos e maiores, conversar sobre isso, né? Externar, né? Mas a gente vai levando, vai tentando. Botamos ele numa escolinha que é parceiro aqui do time e tal, também que é legal. E a gente vai se adaptando e vai tentando dar o melhor para ele.
Bom, Valeu. antes de a gente passar aqui para o Pedro, só aproveitando aqui, Johnny, você comenta algo em algumas reuniões a gente tem batido na tecla, né? Às vezes, essa questão extra quadra, né? Que às vezes atrapalha essas conversas, cara. E, infelizmente, né, atletas como você, que tem uma bagagem, tem uma rodagem muito grande, né? Uma experiência muito grande, isso é muito bacana você comentar sobre isso, né? Terceirizar sobre isso, porque nem você, com uma carreira tão consagrada, tá fora disso, né? Fora desse contexto, Com certeza. né? E assim, até ouvindo que você fala sobre isso, eu até pensei sobre algo que você pode até comentar conosco. O Johnny atleta, né? O Johnny atleta ali, o atuante ali no futsal e tal. O que é que irrita o Johnny atleta, atleta extra quadra, fora de quadra, e dentro de quadra, né? Então, pode ser que coisas como essa pode te irritar, né? Essas conversas que acontecem, né? Às vezes as conversas chegam um pouco distorcidas, não chega literalmente da pessoa que falou, chega por meio de terceiros, e aí chega de uma outra forma, né? E infelizmente, né? Por exemplo, esse caso que a gente comentou mesmo do Santos, pode ser que há uma história, mas chega para você como outra, não chega literalmente como aconteceu, né? Da ordem que aconteceu. Mas assim, o que é que Uhum. literalmente te irrita o Johnny extra quadra e dentro de quadra, né? Quais são as coisas que mais te irritam nesse sentido? Cara, o extra-quadra eu acho que é a falta de profissionalismo, né? Isso me irrita muito. Eu sou um cara profissional, vivo disso, né? O meu ganha-pão é o futsal, é o esporte de alto rendimento. E como eu passei por alguns lugares que atrasam o salário, que não te davam uma estrutura, tu chegar num treino e tu não tem um esparadrapo para pôr no dedo, para treinar, entendeu? Tu não tem uma roupa limpa para treinar, pegar o meião tá cheio de furo, e tu não ter é só aquilo. Isso são coisas que acontecem ainda na maioria dos casos, né? Lógico que a gente vê só a ponta do iceberg lá, né? Que são os grandes times aí, times de Liga Nacional, times lá da Europa, mas tem o restante, né? E passa por muito problema, assim, né? A falta de profissionalismo, né? Não honrar com os compromissos. Isso me irrita muito, né? Infelizmente, isso tem muito ainda, né? Tem muito essa falta de estrutura e falta de profissionalismo. Uma coisa que me irrita dentro de quadra é tomar gol. Eu sou goleiro, não gosto de tomar gol. Acho que não existe goleiro que gosta de tomar gol. Então, até no treino eu fico bravo. Eu sou um cara meio, vamos dizer, meio bravo, assim, sabe? Eu não sou um cara tão tranquilinho, tão leve. Já é meu, eu sou um cara meio chato, mas eu tô muito zen ultimamente. Eu já fui bem mais estressado, vamos dizer assim, né? Não gostava, brigava muito no treino. Aí, tá dando até uma câimbra aqui agora. Brigava muito no treino, cobrava muito dos meus companheiros um profissionalismo que eu queria que eles tivessem igual ao meu, que quisesse que levasse a sério como eu levava. Só que cada um é cada um, né, cara? A gente vai amadurecendo, vai vendo que não é bem assim as coisas, né? Então levava muito as coisas como é que fala, ao pé da letra, muito burro em ponta de faca, mas não é bem assim. A gente vai se adaptando, vai amadurecendo, vai vendo que não é assim. Então, e também uma coisa assim que me irrita um pouco é essa nova geração, cara. Eu já sou uma geração um pouco mais velha, né? Já tô com 37 anos aí, a 38. E nós, desses mais velhos, acabamos que às vezes treinamos mais do que a galera da geração nova, tá? Pera aí só um pouquinho. Para! E o que acontece? Muitas vezes que eu já observei assim, ó, a galera da geração nova acaba o treino, eles sentam lá no banco e ficam lá resenhando. Tira o tênis, fizeram já o dele, né? Acabou o treino lá com o treinador, treino tático, treino físico, enfim. E muitas vezes nós, o pessoal da geração mais velha, né, nós somos mais velhos, a gente sempre está fazendo um extra. Vamos lá, tu vê o cara que gosta de fazer um chute a gol, é o cara que é mais velho, fica lá batendo, nós vamos lá defender, vamos lá fazer um chute a gol. A gente fica lá fazendo uma estrinha depois do treino.
E a gurizada nova, os mais novos estão lá, que teriam que ter mais gás que a gente, estão lá sentados no banco, já tirando os paradapos do dedo, desamarrando o tênis, baixando as joelheiras, entendeu? É uma coisa assim que eu observo e a gente, às vezes, nós mais velhos ali conversamos sobre isso aí, muitas vezes. Que acontece muito isso. Lógico que tem exceções, né? Tem alguns novos que são pau-ferro, que a gente fala e gosta de treinar bastante. Olha, mas é a minoria. Boa noite, Jones. Beleza? Eu tô Beleza? Pedro, estou falando aqui de Porto Seguro, na Bahia. Agradecer a Kaique a oportunidade de estar trocando uma ideia com você e obrigado pela sua humildade, né? De estar aqui com a gente. Falar com você um pouquinho de seleção brasileira. Como você mesmo já vinha falando aí, 2010, 2011 foi aquele ano fantástico no Santos, né? 2012, ano de Mundial, e você acabou sendo preterido, né? Aí vem o Grand Prix de 2013 e você retorna à seleção brasileira e vira destaque por pegar aquele pênalti na final contra a Rússia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento de sua carreira. Deve ter sido um momento difícil, porque eu creio que você tinha uma grande expectativa de ir para o Mundial de 2012, né? E falasse um pouquinho também do seu futuro, né? Se você ainda pensa em voltar à seleção brasileira, em disputar mais um Mundial. Queria que você falasse um pouquinho desses momentos aí. Pô, cara, um assunto legal que tu também levantou aí. Como você falou, em 2000, minha primeira convocação foi em 2010. E aí depois de 2011 eu fui convocado direto, cara. E como você falou, 2012 era o Mundial, né? Aí eu fui convocado direto ali em 2011, aquela equipe de Santos voando. Isso também, queira ou não, me ajudou muito, né? E tá ali do lado do Falcão, isso ajuda muito. Então, estava sendo convocado direto e isso me criou uma expectativa muito grande, né? De ir para o Mundial, era um sonho que eu tinha. E aí, só que eu até entendo um pouco da minha não convocação, mas não concordo, né? Lá na convocação final. Eu não sei, eu acho que o futsal, o esporte, o treinador, né? Muitas vezes, tu vê agora que o Tite levou o Daniel Alves, né? E muita gente questionou, mas o Tite já tinha trabalhado com o cara, enfim, tinha confiança dele. Muitos falam que tem que levar quem está melhor no momento, né? Defende essa tese aí. Mas, enfim, eu não sei qual que é o certo e o que é errado. Mas naquela época, como acabou o Santos, eu fui para o Moarama. Aquela nossa equipe do Moarama foi um ano bem difícil, que a gente não acabou, que tinha, acho que não, naquele ano, a competição tinha 20 equipes e classificavam, eu acho que 16 equipes para o mata-mata, e a nossa equipe não classificou em 2012. Isso me prejudicou muito nessa convocação final. E, culminando com isso, a Intelli foi muito bem. E o Guita ali foi o ano que ele se destacou, 2012. E ele foi bem demais. E eu já não fui tão bem. A minha equipe não me ajudou também, que a equipe foi muito mal. E acho que agregou isso. Até no próprio 2012, no começo de 2012, eu participei de não é Copa América, é a eliminatória, que foi lá em Gramado. Eu participei. Os goleiros eram eu, o Thiago e o Franklin, né? E aí eu participei de um período de treinamento em 2012, pré-mundial, e ainda eu vi na boca do treinador. Eu tava, olha só, foi uma convocatória pré-mundial. Os goleiros que tinham sido convocados eram o Thiago, o Sidão e eu. Nem o Frank tinha sido. E aí nós ficamos treinando um período lá no extinto centro de treinamento da seleção brasileira, que era lá em Calcaia. Não sei se vocês chegaram a conhecer já. Que a Confederação Brasileira de Futsal tinha um centro de treinamento lá. Não tem mais, eu acho, se eu não me engano. E era uma estrutura bem legal, cara. E nós fizemos um período de treinamento lá e fomos fazer uns amistosos, se eu não me engano, foi contra a Polônia. E quem ia jogar esses amistosos era eu, que na época quem estava o goleiro que estava melhor ali, se destacando mais nos treinos, era eu. Eu saí jogando. No primeiro jogo eu tomei uma pancada, cara. Uma bola de. E eu sei 3 jogos contra a Polônia.
e não lembro a cidade que era. E aí atravessaram a bola para o segundo pau e eu me joguei. O cara veio de carrinho e deu um carrinho que deu com o joelho aqui, ó, na lateral aqui. Na hora eu já fiquei grogue, já tonteei. Eu até dei alguns segundos desmaiado. Na hora que eu abri o olho, eu olhava na torcida, não conseguia ver nenhum rosto, tudo rodava. E ali eu já não consegui jogar mais, era o primeiro tempo do jogo. Não consegui jogar mais, já me afastaram ali, que eu fiquei com uma dor de cabeça, assim, uma semana, uma dor de cabeça do caramba. Aí o médico ficou com medo, fui fazer exame e tudo. Aí ali eu já não joguei mais, né, cara? Era a minha chance ali de mostrar trabalho ali. Já não joguei mais já no primeiro jogo, já fiquei meio que afastado ali, nem treinar mais treinava. Aí ali, eu conversei com o treinador, e aí, como é que tá a minha situação e tal. Aí ele falou pra mim assim, ó, tem 3 vagas de goleiro, uma é do Thiago, outra do Franklin. Vai disputar a vaga tu e o Sidão. Eu falei, tá, beleza. Fiquei pensando ali na minha. O que aconteceu? O Sidão, ele ficou sem clube, cara. Acabou ali o meio da temporada, lá, acho que estava na Espanha na época. E o time que ele ia, se eu não me engano, não saiu nem do papel. Ele ia com um time novo lá, uma equipe nova. E acabou que não saiu do papel, ele ficou sem clube. 6 meses. E eu pensei, caramba, o cara ficou sem clube. Era a vaga que estava disputando a vaga comigo, então vai eu. É o Thiago, o Franklin e eu. Então, o Franklin vai pegar pênalti, o Thiago vai jogar e eu vou lá. Pegar experiência. Sei lá o que eu vou fazer lá. Ia lá, ia estar junto. E aí chegou na convocatória. Teve, acho que um amistosinho de 2 jogos, que eles faziam. Os amistosos eram sempre 2 jogos, né? Com a seleção de fora. Antes do Mundial, assim, um mês antes, sei lá, 2 meses antes. Aí ele não me convocou nessa, cara. Convocava sempre 3 goleiros. Não me convocou nessa, convocou o Guita. Aí eu pensei, pá, caí do cavalo aí, entendeu? Aí ali eu já comecei a cair a ficha, eu já tava contando que ia certo. Aí foi a convocatória final lá, eu não tava. Foi Thiago, Franklin e o Guita. Bom, aí pra mim isso aí foi. Na época ali eu lembro que eu fiquei muito triste, assim, sabe? Tava contando muito que ia. Fui, fui no período ali todo de 2010, 2011, 2012. E aí foi bem ruim pra mim. Aí depois voltei, como tu falou, voltei em 2013. Aí já era outro treinador, né? Outra comissão técnica. Voltei lá naquele Grand Prix lá, na época acho que o treinador era o Ney Pereira. E aí a gente foi campeão lá, não joguei, quem jogou era o Guita, o titular, mas aí o treinador do goleiro era o Guaíba. Acho que naquela competição era eu, o Guita e o Renan. E aí eu fui para pegar o pênalti, né, na final. Aí peguei um pênalti lá, a gente foi campeão. Foi legal também, cara. Foi bem da hora. Acho que aí em 2014 também fui, com a seleção ainda, aí acho que em 2015 já não fui mais. 2015 já não fui mais, aí fiquei fora da seleção 15, 16, 17. E aí nesse meio tempo, nós entramos com uma ação contra a CBFS. Porque eles deviam dinheiro pra gente, eles pagavam dinheiro de diária. E aí deu aquela brigaçada toda, que vocês lembram aí, de CBFS, Falcão. Aí deviam a gente para esse dinheiro todo aí nós botamos na justiça. Tanto é que depois eu comecei de novo a ir bem lá no Pato, 2018, e 2018, 2019, e chegou no meu ouvido que o Marquinhos Xavier não me convocava, que era porque eu tinha uma ação contra a CBFS, parece que tinha ordem. E quem tivesse ação, não ser convocado. Cara, aí como eu tinha um sonho de ir pro Mundial ainda, pô, pensei que tava voando, 18, 19 ali voando, e com o Mundial ali que ia ter em 2020, né, que depois com a pandemia foi para 2021, conversei com um advogado, falei, cara, ó, vamos retirar lá a causa. Chegou no meu ouvido que não estou sendo convocado porque eu tô com essa ação aí, eu tenho um sonho de ir para o Mundial, nunca fui, e quero ver, eu não quero passar minha carreira, acabar minha carreira e ficar com aquele pensamento lá, pô, será que se eu tivesse tirado a causa, será que eu iria para o Mundial? Então pensei, pô, era uma grana que não ia resolver minha vida e nada. Aí eu falei com o meu advogado, a gente tirou a causa, e aí no começo de 2020 eu fui convocado.
Nós fomos campeões da Liga 2019, eu ganhei como melhor goleiro da Liga Nacional, melhor jogador da Liga Nacional também. E aí fui convocado no começo de 2020 para eliminatória, que foi lá em Carlos Barbosa. Fui convocado. Aí foi eu, o Guita e o Roncalho, naquela época. Aí ali foi. Tanto é que aí eu fui bem lá, cara. Eu não joguei nenhum jogo, não fui nem relacionado para nenhum jogo, para ter noção. E eu acho que ele gostou do meu treinamento, não sei o que ele gostou de mim lá e me convocou para o Mundial a partir dali, né? Aí foi isso que eu realizei. Agora eu tô com 37 anos, vai ter do Mundial, acho que é ano que vem, é isso? 2024. Acredito que não estou nos planos dele, mas vai saber, né? Vai que a gente começa a pegar pra caramba aí e é campeão, aí tudo pode mudar. Eu não descarto nada, né? Enquanto eu estiver bem aí, eu me sentir bem para jogar, e estiver bem, vou falar que eu me aposento de seleção. Eu não sou, eu não sou craque aí, Mano Tobias, Falcão, Wander Carioca, Thiago Franklin para dizer que não quer mais jogar em seleção. Eu tô aqui fazendo meu trampo, trabalhando honestamente, treinando bastante para ajudar o Pato. E vai que depois aparece uma oportunidade aí, eu vou abraçar. Isso chega, Johnny. Esse episódio de 2012 chega a ser uma decepção, uma das suas decepções na carreira, ou não? Chega a ser uma das decepções. Pô, acho que sim, cara. Assim, eu não sou um cara que até brinca com a minha mulher ali, a mulher fala, tu lembra que aquele cara fez isso pra você, né? Eu esqueço as coisas assim, sabe? Na época eu sofro assim, no momento, mas depois o negócio meio que passou. Hoje tô bem, mas na época eu lembro que foi uma decepção bem grande, né? Tinha um sonho, parecia uma coisa bem real assim, já tava meio que palpável aquilo, e aí tiraram a boca do doce da criança. Mais ou menos isso. Mas tá bom, vamos embora. Mas casos como esse, Johnny, houve outros casos, por exemplo, dentre toda a sua carreira, cara, né, como a gente comentou, tão consolidada como é, e também de superação, né, em alguns momentos, principalmente quando a gente comentou sobre a saída ali do Santos, né, você foi para o Moarama e tal, e aconteceu o que aconteceu. Mas dentre toda a sua carreira até o momento, houve outras situações parecidas como essa, assim, que chegou o ponto de você falar, cara, eu acho que isso, sabe, isso já para mim é a gota d'água, sabe? Eu pretendo desistir por conta disso. Aí vem a questão familiar, né? Você é um cara que parece ser muito família, né? Um cara que Uhum. se reclusa muito nesse sentido de aconselhamento e tal. Teve alguma situação assim, fora essa específica que a gente acabou de comentar, que chegou a abalar um pouco você? Até mesmo teve aquele acontecimento da sua lesão, né? Ali no Magnus, Foi. ali foi bem grave, né? Pode ser também uma dessas. Mas teve outros casos, assim, até em seleção, em clubes, que te fizeram, tipo assim, perder aquela. Às vezes a gente fala, né? Fala tesão, aquela vontade na modalidade. Cara, assim, ó, o que eu me recordo, o momento mais difícil da minha carreira, assim, cara, foi em 2016, quando eu voltei pro Floripa, cara, que nós ficamos 6 meses sem receber um centavo. Cara, isso pra mim foi muito difícil. Porque no ano anterior, nos 2 anos anteriores, 2014 e 2015, eu tava numa situação muito boa financeiramente. Eu estava na equipe de Joinville, da Crona. E era uma equipe que investia muito no futsal. Sempre, quer dizer, era a Crona, na verdade era o Jack, né? E depois foi só Crona, e agora voltou a ser o Jack de novo, Jack Crona, né? Mas o patrocinador master, as pessoas que comandam são os mesmos, né? Então a equipe sempre investiu muito. Cara, eu estava consolidado, seleção brasileira, uma equipe grande, jogando direto, e ganhando bem, né, cara? Recebeu um salário legal, assim. E aí, só que 2015, lá no Joinville, foi um ano bem difícil para mim, assim, profissionalmente. Eu ganhava muito bem, morava muito bem, só que profissionalmente para mim não foi bom. Eu não fiz um ano bom aquele ano. Foi bem difícil. Foi um ano de transição ali, que tinha saído em 2014, era o Ferretti que tinha me levado para lá, que eu tinha trabalhado com ele no Santos. Então ele me levou para lá em 2014. E de 2014 para 2015, é, ele chegou na Crônica em 2012, né?
com aquele know-how que ele tem, né? O Ferretti, para ser campeão, levaram ele para ser campeão da Liga, ele não tinha sido campeão ainda, né? Fizeram uma grande equipe e não foi campeão. E aí mandaram ele embora e trouxeram o treinador. E aí aquele ano foi bem difícil, assim, para mim, sabe? Profissionalmente foi bem ruim, assim. Tecnicamente eu tava mal, não fui bem, sei lá, não foi bom. Foi muito ruim. Tanto é que aí o outro ano eu fui parar no Floripa, cara. Aí deu uma crisezinha no Brasil financeira também, de 2015 para 2016. Deu uma crisezinha que eu não lembro o que que era. Aí todas as equipes, muitas equipes, usaram isso em seu favor para dizer que também estavam em crise, entendeu? Aproveitaram essa onda aí e surfaram nela para baixar custos. Então, aí muita equipe baixou o custo, né? E aí tive proposta para ir em outras equipes assim melhores, só que proposta bem abaixo do que eu ganhava e tal. Aí fiquei meio desiludido e como eu precisava resgatar o meu jogo, né? O meu aproveitamento, que eu não estava feliz, que não estava bem, eu falei, vou voltar para Floripa lá. O projeto lá, acho que falaram para mim que tinha melhorado e tal. Tava montando uma equipe legal, pensei, vou arriscar, vou voltar para casa. E para eu dar aquele salto de novo, né? Dar um passo para trás, talvez, para dar dois para frente. Só que o tiro saiu pela culatra, né? Profissionalmente, assim, eu tecnicamente eu resgatei o meu jogo, né? Consegui muito bem. Aquela equipe fez história. Eliminamos o Carlos Barbosa nos pênaltis. Foi uma loucura lá. Só que o extra-quadra era muito amador, né, cara? Tudo que tinha falado para mim que tinha melhorado, eu fui lá e comprovei que não tinha melhorado nada. Aquela equipe que eu tinha saído em 2010, né? Era o amadorismo de sempre, né? Não ter quadra para treinar. Quando tinha quadra, chegava lá, a quadra toda suja. Caramba, aí, fora isso ainda, a pior parte foi os salários, né? Então, isso foi uma coisa que foi bem marcante para mim, sim, também. E acho que foi a coisa mais negativa para mim no futsal. Essa aí, também você falou da lesão ali em Sorocaba, né, cara? Foi a lesão, eu acho que foi a única lesão séria que eu tive na vida, assim. Eu já tive algumas lesões, mas eu conseguia jogar, né? Eu tive pubalgia 2 vezes, mas eu conseguia tomar remédio e jogar, ir levando. Mas essa lesão de 2020 ali, foi 2021, em Sorocaba ali, foi uma lesão que me impossibilitou, né? Uma lesão de ligamento cruzado posterior, não foi o anterior. E tive que ficar parado 4 meses, também foi um momento ruim assim na minha carreira. Johnny, foi legal você falar isso de carreira, de mentalidade. Eu estou estudando um pouquinho futebol, e tenho estudado muito sobre neurociência, sobre o futebol sair um pouquinho só do físico e extrapolar para o mental. E eu acho assim, a posição com a mentalidade mais forte para mim é os goleiros. São os goleiros, né? Porque o goleiro ele erra, cai tudo sobre ele. Então, eu gostaria de perguntar para você como você se preparou ao longo da sua carreira aí para ter essa mentalidade blindada. O que que você fez? Como você consegue se blindar aí? E como é que você coloca isso aí em quadra? Cara, eu acho que 100% blindada a gente não consegue ter, né? Porque eu acho que a gente é humano, né? A gente não é máquina. Eu acho que, assim, eu não fiz uma coisa específica, não fiz um treinamento específico para isso. Isso eu acho que a gente vai adquirindo com o tempo, porque a gente ouve também, às vezes, aí muita história dizendo que o goleiro quanto mais velho, melhor. Sei o quê. E eu concordo um pouco com isso, cara, tá? Não tô puxando sardinha para nós aí que nós somos mais veteranos aí, mas eu acho que a cabeça vai amadurecendo, né? E com certeza, com a cabeça madura, a gente consegue absorver melhor esses erros. Já sabe melhor os atalhos, enfim. Então, eu nunca tive uma preparação psicológica. A minha psicóloga é a minha mulher, que eu chegava em casa e a gente comentava, apesar dela não entender nada de futsal, isso é bom para mim, eu adoro isso. Às vezes até discuto com ela que ela não sabe de onde faz gol, onde chuta, quantos tem para cada lado. Mas é bom, cara. Chegar em casa, mas ela sempre me ajudou. Quando eu falhava, em algum momento, conversava em casa e ela sempre foi a minha psicóloga pessoal. Então, eu não tive um treinamento assim específico, né? A gente vai adquirindo com o tempo. Sabe que a posição, como você falou, a posição é isso aí. Falhou, a bola mais importante é a próxima.
tu tem que se reerguer ali emocionalmente, tu não pode transparecer que tá nervoso com o time, e é isso aí. Então, foi um momento também difícil para mim na minha carreira, foi nesse último campeonato de 2022, ali na Magnus, a nossa derrota pro Minas, assim, acho que foi a pior derrota que eu tive na minha vida, e todo mundo apostava muito na nossa equipe, né? A nossa equipe fez a melhor campanha, era o melhor ataque, a melhor defesa da competição, estava em primeiro lugar, ganhamos o primeiro jogo fora, achamos que ia ser tranquilo em casa e acabamos perdendo, né? Não sei se foi uma fatalidade, não sei se é fatalidade porque a equipe do Minas também mostrou que tinha força, que tinha qualidade, e tanto é que nos venceu, foi melhor e nos venceu e mereceu a classificação. Mas foi um momento bem difícil para mim, assim, cara, vou te falar, bem difícil. Eu fiquei assim, baqueado, assim, ó, muito tempo. Quase um mês, assim, baqueadão mesmo, sabe, cara? Não foi fácil. Porque a gente pensa muita coisa, né? Por que aconteceu aquilo? Por que tinha que ser comigo? Logo na minha vez? Pô, os caras investiram em mim, esperava muito, e talvez eu não tenha dado a resposta que deveria ter dado. Então a gente pensa muita coisa, né? Aí já rola muita dúvida, aí rolou as coisas que eu já contei aí anteriormente. Mas a gente tem que ter uma cabeça boa, né, cara? Não pode se afundar, tem que se reerguer, pensar nas coisas boas que a gente já fez, né? Pensar que a gente não caiu de paraquedas ali, né? É uma carreira inteira, é uma construção, né? Então a gente tem que ter muita força mental. Não é fácil, cara. Porque, como você falou, a gente brinca, né? O cara lá, o pivô, o atacante, ele perde 5 gols, mas no final ele bota a bola para dentro e o time ganha, é campeão, ele vai ser o cara, né? E a gente faz o contrário, a gente faz 5 milagres e toma um gol lá, um frango, uma bola que seria defensável, e vão lembrar dessa bola aí. Não vão lembrar daqueles milagres que tu fez. Então não é fácil. Não é goleiro, devia ser mais valorizado. Ele devia ser o jogador da posição que mais ganha no futsal, devia ser os goleiros. Eu concordo, hein? É. Bom, Johnny, você está com 37 anos, né? Perto aí dos 38. A gente comentou com o Neto semana passada, Neto é quarentão, né? Neto Uhum. com 40 anos de idade aí, a última temporada dele, ele realmente confirmou conosco semana passada. E a gente fez uma pergunta a ele, Johnny, sobre o pós-carreira, né? O que é que ele pretendia pós-carreira, ele comentou, né? Que pretende, claro, se envolver no futsal e, e claro, não só pela contribuição dentro de quadra, mas eu sei que é um cara também que pode contribuir fora de quadra, né? Ou não sei como gestor, algo do tipo. Ele só falou que treinador é uma coisa que ele já descarta, né? Que ele não quer ser de jeito nenhum treinador. Queria saber de ti, cara, se tu tem algum projeto, né, para essa sua aposentadoria, depois aposentadoria, né? Se você já tem se preparado, né? Se mais ou menos ali, se você já tem uma base, quando você vai parar, se você já tem se preparado, cara, pretende exercer depois do encerramento da sua carreira no futsal, ou você prefere, né, viver sua vida ali reclusa, dar contribuições ali, né, indiretamente, né, não às vezes trabalhando nos bastidores ali, dando sua contribuição. O que é que tu pretende no teu pós-carreira, cara? Cara, eu não tenho ideia ainda assim se eu vou continuar no futsal ou não. É, eu comecei a fazer a faculdade em 2017, quando eu estava lá no Atlântico. Eu comecei a fazer faculdade à distância, né, semi-presencial, e eu me formei ano passado em Educação Física, em licenciatura e bacharelado, né? Sou formado, já pensando no pós-carreira, mas não tenho ainda uma ideia do que eu vou fazer. Se eu vou ser um preparador físico, se eu vou ser um treinador de goleiro. Se eu vou... Treinador eu não penso ser, né? Treinador não é a minha vontade. Não sei se vou ficar nem dentro do futsal, não sei se vou trabalhar nos bastidores. Então, não sei ainda. Gosto dessa parte de preparação física e tal. Até a parte de treinamento de goleiro, eu acho que eu seria um bom treinador de goleiro. Mas eu não sei se eu estou disposto a essa rotina do futsal, né?
do alto rendimento, né? Que seria muitas viagens. Não sei se estou disposto a isso, né? Às vezes eu me canso um pouco dessa vida de viajar muito, de não estar em casa em datas importantes. Então, uma coisa que eu vou ter que avaliar ainda e vou esperar um pouco mais. Acho que eu consigo jogar mais um pouco ainda. Eu fisicamente sou um cara que me cuido bastante e tenho que agradecer também a minha genética, que tem uma genética boa. Então, acho que tem um tempinho, né, para eu conseguir pensar nisso, o que eu vou fazer. Me formei e agora vou ver se eu continuo, faço alguma pós-graduação em alguma área aí da educação física, né? Vou me especializando, vou me adquirindo mais conhecimento e daqui uns 2, 3 anos, talvez, aí, eu possa dar um norte melhor ao que eu vou fazer no pós-carreira. Johnny, a gente que acompanha vocês sabe que você gosta de um samba, né, cara? De um samba de raiz, adora tocar um banjo. É isso aí. Almig Neto ou Arlindo Cruz? Pô, essa pergunta é difícil, hein, cara? Não dá pra escolher os dois, não? Pode ser. O Mas Almig vamos Neto lá. foi o cara que inventou o banjo. E o Arlindo Cruz foi o Isso. cara que botou em prática o banjo. Vamos Então lá. é difícil. Dois monstros. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: dos treinadores de goleiro que você trabalhou, quem você levaria para sua roda de samba? Dizer assim, esse foi o cara que transformou o Johnny em um verdadeiro goleiro de futsal. Cara, o treinador de goleiro que eu trabalhei mais tempo foi o Fred. Trabalhei com ele no Santos, que ali foi efetivamente o meu primeiro treinador de goleiro, porque eu fiquei no Florida Futsal e não tinha treinador de goleiro. Então eu fiquei até os meus 25 anos, olha só, sendo um goleiro principal de uma equipe de Liga Nacional sem ter treinador de goleiro. Eu fui ter treinador de goleiro com 26 anos, cara. Então, aí trabalhei com o Fred em 2011, depois 14, 15. Então foi o cara que eu mais trabalhei mais tempo, e é um cara que eu admiro muito pessoal, a pessoa dele, né? O extra quadra, e também gosto muito dele, do trabalho dele como treinador de goleiro. E agora que no Mundial também ali da Lituânia, ele era o treinador da seleção de futsal, né? Do treinador de goleiro. Gosto muito do trabalho dele, gosto muito da pessoa dele. Já trabalhei com vários treinadores de goleiros, com várias metodologias diferentes. Trabalhei com o Guaíba, trabalhei com o Carlão, trabalhei com o Serginho. Foram tantos, deixa eu pensar aqui. Trabalhei com o Tomate também. Tomate é um cara também que eu me dei muito bem aqui no Pato. Trabalhei com ele 2 anos. Era um cara que era bem leve o trabalho com ele. Eu trabalhei com o Igor, muito bom também do Atlântico. O cara também que é meu amigo pessoal. Mas o cara assim que eu vejo que eu mais tive uma evolução técnica foi o Fred. Show de bola. Uma pergunta aqui, né, para a gente poder ir para as considerações finais, Johnny. Uma pergunta lá na nossa caixinha de perguntas que lançamos lá no Instagram, no @Futsal Esporte Clube, lá no Instagram. O Sandro Ruaro, né, perguntou aqui, né, a gente acabou tendo que escolher uma pergunta. Qual a tua expectativa de jogar no Dolivar Lavada, né, lotado novamente, agora de volta ao Pato Futsal? Cara, a expectativa é a melhor possível, né? A imagem que eu tenho aqui na cabeça, na minha ótica, é aquele ginásio lotado ali, né? Com a torcida gritando. É uma torcida que empurra muito a equipe, né? Uma torcida apaixonada pelo futsal aqui, a cidade de Pato Branco, né? Então a expectativa é muito grande. A equipe foi montada esse ano, uma equipe competitiva, uma equipe forte, que com certeza vai dar muitas alegrias aqui para a cidade e para os torcedores. Então a expectativa é a melhor possível. Estou muito ansioso para a gente poder fazer a nossa estreia aqui dentro de Pato Branco, no nosso ginásio. Show de bola. Bom, vamos para as nossas considerações finais. Desde já, Johnny, eu quero já te agradecer. No finalzinho eu vou reiterar sobre isso, mas eu quero abrir espaço para o Thiago e o Pedro que nos ajudaram nesse episódio 14 do podcast contigo. E Thiago e Pedro, fiquem à vontade, façam suas últimas considerações aí
agradecer ao nosso grande convidado, Johnny, aí. Cara, é igual você falou, é só agradecer mesmo. Johnny, prazeraço aí ter essa oportunidade de aprender um pouquinho com você aí, de ver aí como é que isso foi construída a sua trajetória e que ela ainda está em ascensão, vamos assim dizer. Porque você está agora, o que você falou, estudando educação física, já formou, então eu só desejo aí muito sucesso aí na sua carreira profissional, no jogo agora e pós-jogo também. Então, muito obrigado por tudo aí e sucesso. Johnny, brigadão, brigadão por tudo aí, por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para trocar uma ideia com a gente aqui sobre futsal. Que Deus te abençoe, que você tenha um ano de 2023 iluminado, que você possa conquistar todos os seus objetivos. E vindo à Bahia, vindo a Porto Seguro, a água de coco é por minha conta e a roda de samba também, viu? A gente tem um pessoalzinho que faz um sambinha, faz um pagode. Pode deixar que você vai dar sua canja. Valeu, um forte abraço. Show de bola. Obrigado aí, gente. E agora, para finalizar, Johnny, eu quero te agradecer, né, como anfitrião do podcast Futsal Esporte Clube. Espero que você tenha gostado, cara. Obrigado pela tua confiança, por ter acreditado, né, nesse projeto. E ele é um projeto ainda inicial, né, para muita gente, um projeto que a gente a criança ela já não nasce é, 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 caminhando, né? Ela nasce engatilhando ali aos poucos, né? Até chegar ao seu objetivo, que é ter estabilidade no seu caminhar. Então, cara, o projeto Futsal Esporte Clube vem para agregar aí a outros projetos, não querendo ser melhor do que ninguém, ou algo do tipo. Eu acho que cada um tem sua importância, né? Eu acho que quanto mais canais de futsal e com a questão da credibilidade, a questão da seriedade, é muito importante para a nossa modalidade, porque se você vê, né, e você é prova viva disso, há 10 anos atrás praticamente era difícil achar canais de futsal, né, no sentido de informação direta, e hoje a gente tem vários, a gente pode escolher um ali e outro. Então, cara, obrigada mesmo pela tua confiança, pela tua humildade, pela tua simplicidade. Que Deus te abençoe nessa temporada no Pato. Eu tenho uma torcida muito especial, tenho um amigo lá, né, o Fabiano Silva, preparador físico, é um amigo de muito tempo, né, tá lá com vocês, né, pega um pouco o pé de vocês, que é uma área, né, preparação física é uma coisa chata, cara, mas tem que preparar mesmo, é que nem remédio, né, a gente não pode tomar remédio doce, né, da nossa vontade, porque o remédio amargo é aquele que faz mais efeito, né, no caso. Então, cara, sucesso para ti, sou seu fã, cara, sou admirador do seu trabalho, e qualquer coisa, as portas, né, estão abertas aqui para que você tenha voz aqui sempre, quando você quiser, tá bom? Cara, então só tenho a agradecer vocês aí pela oportunidade, né? Vi que o projeto de vocês é sério, vi que são pessoas interessadas, pessoas que entendem da coisa, que pesquisaram, que acompanham o futsal, né? Fico muito feliz por ele estar participando, estar falando um pouquinho da minha carreira, falar um pouquinho de futsal. E só desejo para vocês aí do canal que cada vez cresça mais, né? Que prospere, que com certeza eu vou estar ligado aí nas próximas entrevistas, que foi muito legal. E precisando de alguma coisa, a gente está aqui disponível para poder ajudar. Valeu? Uma boa noite aí e obrigado. Bom, galera, pessoal que estava assistindo agora essa reunião do Dione, foi maravilhoso, sensacional como as outras que a gente esteve, né, com outros convidados, com as outras reuniões antigas. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesse momento. Se você puder, curta, comente, compartilhe com os amigos, amantes do futsal, em vários grupos do WhatsApp, mencione nosso canal. Né, a gente está com essa ideia de trazer o melhor conteúdo possível de futsal. Como a gente comentou com o Johnny aqui, não queremos ser melhores que ninguém, mas sendo a gente aqui da nossa forma, do nosso jeito, do nosso estilo. Eu acho que tudo que envolve futsal e a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando. E querendo ou não, a gente vai ter uma contribuição, né? Então, tudo que a gente puder contribuir para a modalidade vai ser muito importante. Quero agradecer a você, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus e fique ligado na próxima reunião, né? Nesse canal aqui do Futsal Esporte Clube. Valeu!